Eu enterrei uma filha que nunca vi. 8 anos depois, uma menina segurou meu braço na saída de uma escola de bairro e perguntou por que eu tinha demorado tanto para voltar. Era fim de tarde, aquele horário em que rua de escola vira uma mistura de buzina, mochila, mãe chamando nome, vendedor de picolé gritando promoção e criança correndo sem olhar para os lados. Eu estava com uma sacola de uniformes ajustados numa mão e a bolsa pendurada no ombro, cansada do jeito normal de quem passou o dia sentada em máquina de costura e ainda precisava entregar 2 barras de calça antes de escurecer. Tinha calor, cheiro de asfalto, poeira levantando do meio-fio e uma vontade antiga de acabar logo tudo e voltar para casa. Foi quando senti uma mão pequena fechar no meu pulso. Olhei para baixo, já pronta para achar que era alguma mãe distraída pedindo favor, mas vi uma menina magra, de cabelo escuro preso sem capricho, olhos grandes demais para o rosto e uma quietude estranha no meio daquele barulho todo. Não era uma criança sorridente, não era dessas que chegam falando sem freio. Ela me olhava como se já tivesse me procurado antes. "Você é Helena?" ela perguntou. Meu nome saindo da boca de uma desconhecida já me fez parar. "Sou." Ela engoliu seco. A mão continuou no meu braço. "Então por que você demorou tanto para voltar, mãe?" Eu não sei te explicar o que uma frase dessas faz com o corpo de uma mulher que passou 8 anos enterrando dentro de si o nome de um bebê que nunca chegou a embalar. Foi como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto que eu mantinha trancado havia muito tempo e o ar de lá de dentro tivesse vindo com tudo. Cheiro de hospital, febre, sangue, leite que secou sem filho, silêncio, culpa, cova pequena, oração que eu nunca acreditei. Antes de eu seguir, me diz uma coisa com sinceridade. Você continuaria respirando direito depois de ouvir isso no meio da rua? Eu não continuei. A primeira coisa que pensei foi que a menina estava me confundindo com outra pessoa. A segunda foi pior. Pensei que eu estava ficando louca. "Filha, acho que você..." Ela já estava remexendo a mochila. Tirou de dentro uma folha dobrada muitas vezes, tão gasta nas quinas que parecia ter sido aberta e fechada em segredo por muito tempo. Abriu devagar na minha frente. Era um desenho. Um passarinho amarelo em cima de uma lua torta, feito com traço simples, meio desajeitado, num papel antigo já manchado pelo tempo. No canto de baixo, quase sumida, tinha uma letra que eu conheci antes mesmo de aceitar que conhecia. Era minha. Eu desenhava aquele passarinho desde menina. Minha mãe fazia em pano de prato, eu fazia em caderno, em bilhete, em molde de costura, em qualquer pedaço de papel em que eu precisasse distrair a cabeça. Quando fiquei grávida, desenhei o mesmo passarinho numa folha que ia colar no berço. Lembrei na hora, tão na hora que minhas pernas amoleceram. A menina viu meu rosto mudar e, como se aquilo ainda não fosse suficiente, puxou um pouco a gola do uniforme para o lado e me mostrou no alto do ombro esquerdo uma marca de nascença em forma de meia-lua fina. Eu tinha a mesma, no mesmo lugar. Minha mãe também tinha. Era uma dessas coisas pequenas que, numa família, viram quase brincadeira. Depois, ela baixou os olhos e começou a cantar baixinho, quase como quem testa uma lembrança. "Dorme, estrelinha, que a noite já vem. Dorme, meu pedaço, que eu guardo você também." Eu sentia aquela música até nos dentes. Eu cantei isso na gravidez inteira. Cantava enquanto dobrava roupinha, enquanto lavava louça, enquanto fazia bainha, enquanto passava a mão na barriga tentando convencer o medo de que daquela vez tudo ia dar certo. Era uma música inventada, boba, sem melodia bonita. Nunca gravei, nunca escrevi. Nunca ensinei para ninguém, porque, até onde eu sabia, ela tinha morrido comigo na maternidade. Só que aquela menina estava cantando. "Quem te mostrou isso?" eu perguntei, mas minha voz saiu tão fraca que mal parecia minha. Ela abriu a boca para responder, mas uma freada brusca cortou a cena. Um carro parou torto ali perto.
A porta se abriu e uma mulher desceu tão rápido que quase tropeçou no meio-fio. Patrícia, mulher do Rogério, irmão mais velho do Mauro. Eu reconheci na hora, mesmo depois de anos vendo pouco. O cabelo estava mais claro, o rosto mais magro, mas era ela. E o que mais me atravessou não foi só reconhecê-la, foi ver o pânico. Patrícia correu até nós com um desespero que só confirmava que eu não estava delirando. Esther, ela chamou puxando a menina pelo braço. Eu falei para você me esperar. Esther. O nome bateu em mim como mais uma pancada. Patrícia evitou me olhar no primeiro segundo. Quando olhou, empalideceu de vez. Helena, essa menina é tua? Eu perguntei. Ela apertou ainda mais o braço da criança. Ela está confundindo as coisas. Ela me chamou de mãe. Criança fala o que ouve, o que imagina. De onde ela tirou esse desenho? Patrícia viu a folha nas mãos da menina e perdeu a cor por completo. Não soube fingir. Não soube nem tentar. O rosto dela fez uma coisa que não se fabrica. A culpa apareceu antes da defesa. Me dá isso, Esther. A menina recuou e se colou em mim do jeito instintivo com que criança procura abrigo antes mesmo de entender por quê. Eu senti o corpo pequeno tremendo encostado no meu. Não, Esther disse. Essa folha é dela. Ela disse dela, não sua. Como se já soubesse que eu existia antes de saber o que eu era. Patrícia olhou em volta. Gente saindo da escola começou a desacelerar o passo. Uma mãe com 2 crianças parou para ver. O homem do milho verde virou o pescoço. E foi nesse instante que Patrícia escolheu a covardia mais prática. Agarrou Esther, meteu a menina dentro do carro e bateu a porta. Antes que eu conseguisse reagir, Esther ainda colou a mão no vidro e gritou com a cara molhada. Eu achei a foto, eu achei a caixa. O carro arrancou. Eu fiquei no meio da rua, com as pernas moles, as mãos vazias e a sensação muito nítida de que o chão tinha saído alguns centímetros do lugar. O resto daquela tarde passou torto. Não lembro como cheguei em casa. Não lembro se entreguei o outro uniforme. Não lembro nem se fechei direito a porta ao entrar. Só lembro de sentar na beirada da cama e olhar para a parede como se meu corpo estivesse ali, mas o resto de mim ainda tivesse ficado no portão da escola, preso naquela mão pequena, me chamando de mãe, com uma certeza impossível. Meu marido chegou pouco depois das 7. Mauro sempre teve um jeito de entrar em casa, como quem acha que a casa já devia estar pronta para ele. Sapato no canto, chave na mesa, voz alta pedindo água, antes mesmo de olhar meu rosto. Naquela noite, no entanto, bastou me ver sentada em silêncio para o jeito dele mudar. O que aconteceu? Eu demorei um pouco para responder, não porque estivesse escolhendo palavras, porque eu queria ver a cara dele quando ouvisse. Uma menina me chamou de mãe na saída da escola do Santa Luzia. Ele franziu a testa. Quê? Ela sabia meu nome. Tava com um desenho meu. Cantou a música que eu cantava para a barriga. A testa dele não franziu mais. Ela congelou. Foi muito rápido. Se eu piscasse, talvez dissesse depois que foi impressão. Mas eu vi. Mauro perdeu a cor do mesmo jeito que Patrícia tinha perdido. Helena, pelo amor de Deus! Patrícia estava com ela. Foi ali que ele me entregou o que eu precisava. Mauro não perguntou que Patrícia, não perguntou que menina, não perguntou por que aquilo tinha me abalado daquele jeito. Nada. Só apoiou as 2 mãos na mesa e ficou olhando para mim com uma expressão que tentava parecer paciência, mas era medo. Você está nervosa, ele disse. Você conhece essa menina? Não começa. Ela tem a minha marca. Marca de nascença não prova nada. Então você conhece. Ele respirou fundo como quem se arma. Helena, você passou anos sem tratar direito esse luto. Qualquer gatilho agora. Não faz isso comigo. Estou tentando te proteger. Me proteger do quê? Da verdade?
Ele bateu a mão na mesa, não forte o suficiente para parecer agressão, mas forte o suficiente para recolocar o susto no meu corpo. Era um gesto calculado, como quase tudo nele passou a ser depois da maternidade. Da tua obsessão, ele disse. A menina te confundiu. Patrícia deve ter pego essa folha em algum lugar antigo da família. Tua cabeça juntou as coisas. Eu levantei. Patrícia nunca teve filhos. E agora tem. Do nada. Milagre existe. Foi aí que a porta da cozinha se abriu e Teresa entrou sem bater, como sempre fez na nossa vida. Minha sogra morava 2 ruas acima e usava a chave da nossa casa como se morasse ali também. Vivia com 1/3 na mão, um perfume forte de rosas artificiais e aquela autoridade de mulher que transformava a opinião em regra moral. Que barulho é esse? Ninguém tinha chamado. Mesmo assim, ela apareceu. E quando me viu daquele jeito, com a cara branca e a bolsa ainda no ombro, não perguntou o que aconteceu. Foi direto em Mauro com os olhos. Aquilo me mostrou que ela já sabia. Conta para sua mãe, eu falei. Conta que uma menina de 8 anos me chamou de mãe hoje. Teresa não fez o menor sinal de surpresa, só apertou mais o terço. Você está mexida, ela disse. Não devia sair sozinha nesses dias difíceis. Esses dias difíceis. Meu luto para ela sempre foi uma doença inconveniente, uma febre longa que cansava os outros. Eu quero saber quem é Esther. Foi a primeira vez que falei o nome. Os dois reagiram. Mauro endureceu a mandíbula. Teresa fechou os olhos por um segundo curto, como quem leva uma pontada. Quem te disse esse nome? Ela perguntou. Ela. Teresa olhou para o filho e depois para mim. A voz veio mais baixa, perigosa. Tem coisas que Deus enterra pela misericórdia dele. Ficar cavando não traz vida, só traz perdição. A frase entrou em mim como faca limpa. Não por ser forte, por ser errada demais. Ninguém que acredita que uma criança desconhecida te chamou de mãe por engano fala desse jeito. Ninguém pede para não cavar o que acha que não existe. Foi naquela noite que eu parei de tentar me convencer de que era coincidência. Eu não dormi. Fiquei deitada olhando o teto e voltando para 8 anos antes, para a maternidade onde tudo começou a apodrecer. Minha gravidez de Esther foi a única que vingou depois de 2 sustos. Quando o teste deu positivo, Mauro chorou. Eu lembro disso porque foi raro. Lembro do jeito como ele segurou o papel com as 2 mãos, sentou na cama e chorou feito menino, dizendo que Deus estava dando outra chance pra gente. Teresa beijou minha testa e disse que aquela menina já era promessa. Ela falava menina desde o início, embora médico nenhum tivesse confirmado ainda. Dizia que sentia. Eu costurei vestido pequeno demais, cedo demais. Bordei um passarinho amarelo em fralda. Escolhi o nome Esther porque significava estrela e porque, na época, eu achava bonito dar à minha filha um nome que combinasse com alguma coisa alta e boa. Os primeiros meses foram felizes, do jeito que só a esperança ainda intacta sabe ser. Depois vieram os medos, como sempre vinham. Pressão subindo, inchaço, sangramento no 7º mês. Repouso. Teresa entrou mais ainda na nossa rotina. Mauro ficou mais protetor de dia e mais calado de noite. Eu achava que era nervosismo. Hoje eu sei que nem todo silêncio carrega só medo. O parto começou antes da hora, numa madrugada de chuva. Eu sentia a barriga endurecendo e uma dor nas costas que subia como faca. Mauro me levou para a maternidade Santa Inês com Teresa no banco de trás rezando alto. O resto veio quebrado. Luz forte, corredor gelado, enfermeira correndo, alguém dizendo pressão, alguém dizendo sofrimento fetal. Eu lembro de pedir para ver a minha filha. Lembro de sentir uma máscara no rosto. Lembro de tentar chamar Mauro. Lembro do vazio depois. Quando acordei, eu estava sozinha. Foi um silêncio tão estranho que eu entendi antes de ouvirem da minha boca. Meu corpo percebeu antes da cabeça. O peito duro, a barriga menor,
os braços vazios, o quarto sem choro de recém-nascido. Mauro entrou primeiro, olhos vermelhos, rosto afundado. Andava como quem tem o peso do mundo nas costas. Sentou do meu lado, segurou minha mão e chorou de novo. E eu, ainda anestesiada da vida, perguntei a única coisa que interessava. Cadê ela? Ele abaixou a cabeça. Não deu. Eu ainda perguntei se era menino ou menina, porque a cabeça da gente, quando não quer entender, se agarra até nas coisas mais absurdas. Ele respondeu menina e chorou mais. Disse que foi rápido, disse que ela nasceu sem vida, disse que os médicos tentaram tudo, disse que era melhor eu não ver porque meu estado estava delicado, disse que a imagem só ia me perseguir. Eu implorei mesmo assim. Só um segundo, me deixa ver ela. Por favor. Foi Teresa quem entrou na conversa. Não, minha filha, guarda a lembrança dela como anjo. Anjo. Eu queria filha. Passei 2 dias naquela maternidade sem nunca ver o rosto do bebê que saiu de mim. Sempre tinha uma justificativa. O corpo já tinha sido encaminhado. O hospital tinha protocolos. Eu estava fraca. Mauro estava resolvendo tudo. Teresa dizia que Deus sabia o que fazia. Uma funcionária de jaleco rosa, que mais tarde eu lembraria como Sônia, evitava meus olhos sempre que eu perguntava. Na época eu não soube ler aquilo. Hoje eu sei reconhecer gente que já fez algo que não devia. Houve um enterro rápido, caixão pequeno, branco, fechado. Mauro não me deixou abrir. Teresa disse que seria profanar a paz da menina. Eu estava sedada, vazia, sangrando, vazia de novo. Fui ao cemitério quase levada. Enterrei uma caixa onde me disseram que minha filha estava. Rezei sem acreditar. Voltei para casa com o corpo doendo e o braço formigando como se ainda tivesse alguém para segurar. Depois disso, nada voltou para o lugar. Meu leite desceu e não tinha boca para mamar. Tive febre, tive dor. Tive vontade de arrancar o peito do corpo de tanto que aquilo me parecia zombaria. O quarto que eu tinha arrumado virou um depósito fechado. O desenho do passarinho sumiu. A manta que eu tinha bordado sumiu. As roupinhas sumiram. Teresa disse que distribuiu porque apego material atrasava a cura. Mauro não discutiu. Nos meses seguintes, o casamento foi secando num ritmo que só quem já viveu luto conjugal entende. A gente não brigava todos os dias. Era pior. A gente passava um pelo outro como 2 pessoas ocupadas demais em não tocar no assunto. Quando eu chorava, Mauro me abraçava sem entrar junto. Quando eu perguntava detalhes, ele se irritava. Uma vez eu quis ver o atestado. Ele disse que rasgou. Outra vez eu perguntei por que não havia foto nenhuma da maternidade. Ele disse que aquilo era morbidez. Com o tempo, eu comecei a me culpar também. Talvez eu tivesse feito alguma coisa errada. Talvez meu corpo tivesse falhado. Talvez Deus realmente tivesse decidido. Talvez perguntar demais fosse falta de aceitação. É assim que mentira grande se sustenta. Ela não precisa de uma única voz. Ela só precisa encontrar a culpa certa dentro da pessoa certa. Na semana seguinte ao encontro com Esther, eu voltei para a porta da escola. Voltei no dia seguinte, e no outro, e no outro. Disse para as clientes que estava lotada de serviço e precisei reorganizar entregas. Menti mal. Não importava. Eu precisava ver se aquilo tinha acontecido ou se eu tinha começado a desmontar por dentro. Na terceira tarde, vi Teresa saindo de um carro branco na esquina de trás da escola. Ela não me viu de primeira. Estava com uma sacola na mão e o passo rápido de quem não quer ser notada. Parou ao lado do muro lateral, justamente onde os responsáveis menos apressados esperavam. Minutos depois, Esther apareceu, não com Patrícia, com Teresa. Minha sogra se abaixou, alisou o cabelo da menina, entregou a sacola e fez o sinal da cruz na testa dela com uma intimidade que arrancou o resto de chão que ainda existia debaixo de mim. Eu fui atrás sem pensar. Teresa,
Ela virou. Não houve susto. Houve irritação. Esther parou entre nós, os olhos indo de uma para a outra. Quem é ela? Eu perguntei. Teresa segurou a menina pelos ombros. Vai para o carro, meu bem. Eu perguntei quem é ela. Não aqui. É exatamente aqui. Esther me olhava daquele jeito antigo, sério demais, e então falou a frase que me tirou de vez a pouca paz que restava. Vó disse que eu não posso te chamar de mãe na frente dos outros. Eu nem sei se o mundo fez algum som naquele instante. Acho que sim, porque escola sempre faz, mas para mim ficou tudo mudo. Teresa apertou o ombro da menina. Esther, entra no carro. Por quê? Eu perguntei. Por que ela te chama de vó? Minha sogra levantou o rosto com uma dureza que eu nunca tinha visto tão limpa. Porque nem toda mulher que gera foi feita para criar. Aquilo foi tão monstruoso que até Esther pareceu encolher. Eu dei um passo à frente. Você está me dizendo o quê? Ela se recompôs na mesma hora, mas tarde demais. Estou dizendo que você está desequilibrada e precisa parar de assustar a menina. Que menina? A filha da Patrícia. Então por que ela te chama de vó? Teresa não respondeu. Levou Esther até o carro e entrou. Eu fiquei vendo o carro se afastar com uma certeza terrível, me subindo pelos braços. Se eu não corresse atrás da verdade agora, ia morrer sem saber. Nessa mesma noite, Mauro chegou em casa mais cedo do que o normal. Fechou a porta com força e jogou um celular velho em cima da mesa. Você está me envergonhando. O nome disso é procurar minha filha. Essa menina não é tua filha. Então por que tua mãe manda ela me chamar de quê? Mauro passou a mão no rosto. Helena, pelo amor de Deus, Patrícia pediu que você se afaste. Patrícia pediu? Você está assustando a menina. Ela já estava me esperando, ela tinha meu desenho. Ele se aproximou de mim devagar, com aquele tom que ele usava quando queria me empurrar para o lugar da fraca. Escuta bem, a tua filha morreu. O que você está fazendo agora é agarrar coincidências porque nunca superou. Eu entendo a dor, entendo, mas tem um limite. Você sabia que Teresa visita ela. É família. Família, ele percebeu o erro tarde. O Rogério é meu irmão. E a menina? O Rogério e a Patrícia a adotaram. Quando? Anos atrás. Conveniente demais, Mauro. Conveniente demais. Ele explodiu. Nem tudo gira em torno de você. Mas isso gira. Eu não sei se ele ia me bater. E digo isso com a calma de quem já revisou 1000 vezes a cena. Talvez não. Talvez só fosse gritar mais, quebrar alguma coisa, ir embora e voltar depois cheio de remorso prático. Mas naquele instante eu vi nos olhos dele o descontrole de quem sabe que a outra pessoa finalmente alcançou a porta do segredo. E isso já foi suficiente. Na manhã seguinte fui à maternidade Santa Inês. O prédio ainda estava lá, mas menor. Sabe quando um lugar que te devastou parece gigantesco na memória e anos depois cabe dentro da mediocridade de uma fachada mal pintada? Era assim. A recepção tinha mudado. O nome quase sumira da placa e o cheiro de desinfetante barato me trouxe náusea na hora. Pedi acesso aos meus registros. A moça da administração me olhou com aquela cara treinada de quem já quer encerrar a conversa antes de ouvir o fim. Prontuários antigos ficam em arquivo terceirizado. Quero solicitar. Qual o motivo? Meu bebê teria nascido morto aqui há 8 anos. Ela digitou alguma coisa, pediu meus documentos e desapareceu. Voltou meia hora depois com uma pasta fina demais para conter uma vida e uma morte. Ali dentro havia pouca coisa. Ficha de internação, pressão arterial, evolução resumida, procedimento obstétrico e um relatório final com uma palavra seca demais para o que tinha destruído minha vida. Natimorto. Mas tinha uma coisa errada. No campo da assinatura da médica responsável, o espaço estava carimbado, não assinado. No encaminhamento funerário, o nome do corpo estava abreviado de forma estranha. E no horário entre o nascimento e o registro da morte,
Havia um vazio. Um buraco de quase 50 minutos sem anotação consistente. Eu pedi cópia de tudo. A administradora tentou dizer que eu precisava de autorização judicial. Eu disse que então me desse uma negativa por escrito. Ela me deu as cópias. Quando cheguei em casa, espalhei tudo na mesa e fiquei olhando como quem encara um idioma novo. Foi num rodapé quase apagado do plantão de enfermagem que achei um nome: Jonas Martins. Eu não sabia ainda, mas aquele nome era a primeira fresta concreta depois de anos de escuridão. Demorou 5 dias para eu encontrar Jonas. Uma ex-funcionária da maternidade, cliente antiga minha, disse que ele tinha trabalhado lá e depois saído do hospital. Com mais 2 ligações e uma ida até uma farmácia de bairro, cheguei a um endereço simples numa rua inclinada, com muro baixo, cadeira de plástico na varanda e um homem de 40 e poucos anos sentado ao sol, usando uma perna mecânica discreta e um silêncio de quem já viu demais. "Você é Jonas?" Ele me olhou com uma atenção imediata, como se o nome Helena Duarte ainda tivesse alguma força nos lugares errados da memória. "Depende. Eu parei na Santa Inês 8 anos atrás. Disseram que minha filha nasceu morta." Ele fechou a cara na hora. "Eu não posso ajudar. Você nem ouviu tudo. Ouviu o suficiente. Meu marido, minha sogra e a família deles estão escondendo uma menina de mim." Ele se levantou mais devagar do que a idade dele sugeria e apoiou a mão na grade da varanda. "Vai embora. Você estava no plantão. Vai embora. Você viu alguma coisa." Foi a primeira vez que ele errou no rosto. A culpa apareceu e sumiu rápido, mas eu vi. "Se o senhor sabe de alguma coisa e ficar calado agora, está ajudando a roubar minha filha de mim pela 2ª vez." Jonas passou a mão no queixo e olhou para a rua vazia. "Eu não quero problema com essa família. Problema eu já tenho há 8 anos. Ele demorou tanto a responder que achei que ia me mandar embora de novo. Então falou sem me encarar. Volta amanhã, 10 da manhã. Se eu mudar de ideia, não insiste." Naquela noite, Mauro não dormiu em casa. Mandou mensagem dizendo que precisava esfriar a cabeça. Teresa apareceu 2 vezes e eu não abri a porta. Patrícia me ligou de um número desconhecido. Eu atendi e ouvi só choro e respiração. Depois, a ligação caiu. Voltei a Jonas no dia seguinte com o coração batendo onde não devia. Ele me fez entrar. A casa era simples, limpa, com cheiro de café forte e remédio. Tinha uma estante com livros antigos de enfermagem, um crucifixo pequeno na parede e uma caixa de metal em cima da mesa. "Eu devia ter falado anos atrás", ele disse. "Não falei." "Por quê?" "Porque eu era covarde. E porque na época eu ainda achava que quem manda em hospital pequeno manda até no que aconteceu e no que não aconteceu." Ele sentou e respirou fundo. "Teu bebê nasceu vivo." Eu não consegui responder. Não consegui porque quando uma frase dessa encontra uma mulher que passou 8 anos enterrando a própria sanidade junto com uma filha, ela não entra como som. Ela entra como pancada. Meu corpo todo se inclinou para a frente e eu tive que agarrar a borda da cadeira para não escorregar dela. Eu ouvi ela chorar. Jonas continuou. Fraco, mas ouvi. Vi a pediatra aspirar, vi movimentar, vi saturação baixa no início, mas vi vida. Eu estava chorando sem perceber de novo, não soluçando, só vazando. Então por quê? Porque alguma coisa já estava armada. Ele abriu a caixa de metal. Tirou um envelope pardo, algumas cópias amareladas e um crachá velho. A funcionária da administração daquela noite, Sônia, tinha ligação próxima com tua sogra. Igreja, círculo de oração, essas coisas. Mauro circulava demais pelo posto. Teresa não saía da sala. Quando a menina nasceu, houve uma correria estranha, mas não por morte, por decisão. Eu vi Sônia sair com um pacote de documentos e voltar com outro. Vi o prontuário ficar fora da bancada.
Vi Rogério chegar no hospital sem necessidade nenhuma e ouvi uma frase que nunca esqueci. Jonas me olhou pela primeira vez como gente olha para quem vai quebrar. Teresa disse assim: Deus abriu o caminho. Agora ninguém me tira essa neta da família certa. Eu levei a mão à boca. Jonas continuou: Eu era enfermeiro novo, mas não burro. Tentei falar com a médica. No dia seguinte disseram que eu estava confundindo horários, que o bebê tinha nascido em óbito, que eu tinha sido trocado de ala no meio do plantão. Alteraram livro, alteraram folha, e eu fiquei quieto. Por quê? Ele baixou os olhos para a própria prótese. Porque eu precisava do emprego. Porque eles ameaçaram dizer que eu desrespeitei protocolo. Porque eu tinha acabado de assumir dívida de tratamento do meu pai. Porque silêncio, naquela época, me pareceu menos destrutivo do que enfrentar gente com dinheiro, igreja e amizade dentro do hospital. Depois, eu sofri um acidente, saí da profissão e a vergonha ficou maior que a coragem. Eu chorei com raiva dele e por ele ao mesmo tempo. Porque a verdade, quando chega, nem sempre vem pelas mãos limpas de herói. Às vezes, ela chega por alguém que também falhou e passou anos engolindo a própria omissão. Isso aqui, ele disse, empurrando as cópias, é o que eu consegui guardar. Havia uma folha de sala de parto carbonada com um registro de recém-nascido do sexo feminino, hora, peso e um apgar escrito apressado. Havia uma etiqueta de berço com meu nome e a palavra RNF. Havia uma anotação rasurada onde se via, por baixo, a letra V antes de tentarem transformar em O. Vivo, depois óbito. E havia uma folha da administração, com número de prontuário, que batia com o meu, mas com uma rota de transferência interna incompatível com natimorto. Isso não basta sozinho, Jonas disse, mas basta para abrir tudo. Eu fiquei olhando aqueles papéis como quem olha para os restos de um incêndio e mesmo assim reconhece a casa. Se essa virada já te virou o estômago, fica comigo até o fim, porque o que eu ainda descobri naquela família foi mais monstruoso do que a própria mentira da maternidade. Saí da casa de Jonas e fui direto procurar um advogado indicado por uma cliente antiga. Não escolhi o melhor. Escolhi o primeiro que olhou aqueles papéis e não me chamou de desequilibrada. O nome dele era Dr. Vicente, e ele tinha o tipo de calma que dá raiva no início, mas salva depois. Entramos com pedido de preservação de registros, coleta de material genético e investigação civil e criminal. Mauro, quando recebeu a notificação, veio para casa pela primeira vez sem fingir equilíbrio. Você enlouqueceu de vez. Não, demorei foi demais. Ele andava de um lado para o outro da sala. Você quer destruir uma criança. Não fui eu que fiz isso. Você vai arrancar Esther da única vida que ela conhece. Ela já foi arrancada da minha. Ele parou e me encarou com uma brutalidade nova, sem máscara. Você nunca teria conseguido criar aquela menina. Ali estava. Não a mentira, o desprezo, a ideia de que eles fizeram uma escolha superior a mim, de que eles decidiram que eu era o lado fraco da história e agiram como juízes. Foi isso que vocês disseram para justificar? Eu perguntei. Que eu não servia. Mauro respirou fundo demais, como quem pisa na própria língua para não dizer o que não pode. Você estava quebrada. Eu tinha acabado de parir. Você era instável. Eu tinha perdido uma filha. Você ia afundar aquela criança. E vocês salvaram ela me enterrando viva? Ele não respondeu. Mas não precisava mais. Dias depois, Patrícia me ligou de novo. Dessa vez, marcou comigo na igreja vazia de um bairro vizinho, porque ainda era o único lugar onde ela achava que Deus podia ouvir sem ninguém interromper. Quando cheguei, ela estava sentada no último banco com o rosto consumido de quem já não dormia direito fazia tempo. Eu nunca consegui te odiar, foi a primeira coisa que ela me disse. Nem eu tive esse luxo.
Patrícia chorou antes de falar. Chorou daquele jeito cansado de gente que segurou a água por anos demais e agora já não escolhe onde ela cai. Eu não pari a Esther, ela disse, mas eu criei. Você sabia desde o início? Ela fechou os olhos. Sabia o suficiente para não aceitar, e aceitei. A honestidade dela foi tão suja quanto útil. Patrícia me contou que ela e Rogério tentavam ter filhos havia anos. Tentativas, tratamento, empréstimo, frustração, promessa, desespero. Rogério já tinha ajudado Mauro financeiramente numa dívida antiga de loja e cheque estourado que quase botou Teresa na rua. A ajuda virou moeda moral dentro da família. Quando eu engravidei, Teresa começou a falar que Deus estava organizando tudo. Patrícia dizia que não entendia, até a noite do parto. Mauro ligou dizendo que você estava mal, que a bebê talvez não sobrevivesse, que tudo tinha sido horrível, ela disse. Depois, ligou de novo dizendo que a menina tinha ficado sem mãe de verdade, que você não tinha condições, que a situação ia ser resolvida com discrição. Sem mãe de verdade? Foi o jeito que ele falou. E você acreditou? Eu quis acreditar. A frase doeu porque era miserável e humana ao mesmo tempo. Tem gente que não precisa ser totalmente enganada quando o desejo já está pronto para servir de desculpa. Eu vi você uma vez depois, Patrícia continuou. No mercado. Você estava muito magra. E eu pensei que Mauro tinha mentido. Mas quando perguntei, Teresa disse que você tinha surtado, que não queria ver a menina, que preferia seguir em frente. Rogério mandou eu nunca tocar no assunto. E eu calei porque a Esther já me chamava de mãe. E a foto? A caixa? Patrícia chorou mais. Teresa me entregou uma bolsa da maternidade com algumas coisas. Disse que era para eu sumir com tudo. Eu não consegui. Guardei numa caixa no fundo do armário. Tinha uma foto tua grávida, o desenho, uma mantinha bordada, a pulseira com teu nome. Esther encontrou faz uns 2 meses. Foi por isso que ela veio atrás de mim. Ela começou a perguntar. Eu menti. Depois ela perguntou de novo. Então Teresa apareceu mais, tentou controlar. Mas criança sente mentira dentro de casa. Ela viu tua foto, depois te viu na porta da escola e... Patrícia não terminou porque já não precisava. Rogério sabia. Ela demorou 1 segundo que já era a resposta. Sabia. Desde o início? Desde o início. Saí daquela igreja tremendo de um jeito que não era só raiva. Era a sensação concreta de que muita gente tinha sentado em volta da minha maternidade ferida e decidido, com café e oração talvez, que eu podia ser descartada. O processo andou. O exame de DNA foi autorizado com urgência. Mauro tentou impedir. Rogério tentou esconder Esther por alguns dias, alegando viagem. Patrícia devolveu a menina ao juiz no prazo, porque no fundo já tinha entendido que a mentira não cabia mais. Teresa foi à audiência com terço e vestido azul marinho, o tipo de postura de mulher honesta que tanta gente confunde com caráter. Quando o resultado chegou, eu já sabia. Meu corpo sabia desde o portão da escola. Mas papel ainda é papel. E há verdades que, para atravessar o mundo, precisam de timbre, compatibilidade biológica materna, 99,999%. Esther era minha filha. Eu li aquela linha e, pela primeira vez em muitos anos, não chorei na hora. Fiquei calma. Tão calma que assustei a mim mesma. Porque ali o horror deixou de ser suspeita, memória torta, coincidência cruel, virou fato. A menina que eu enterrei sem ver estava viva, cresceu sem mim, me chamou de mãe antes que a justiça ousasse me devolver esse nome. O que explodiu a história de vez, no entanto, não foi só o DNA, foi Jonas. Na audiência de instrução, quando já não dava mais para a família do Mauro fingir que tudo era invenção minha, Jonas apareceu com uma pasta maior.
Tinha conseguido, por intermédio de um ex-funcionário do arquivo, a segunda via de um livro antigo de sala de parto que nunca foi oficialmente destruído. Tinha também um memorando interno assinado por Sônia, pedindo adequação administrativa do caso, e uma ficha de entrega de recém-nascido, assinada com rubrica de Rogério, numa área em que ele jamais deveria ter aparecido. Quando o juiz perguntou por que ele não entregara aquilo antes, Jonas respondeu com a única frase honesta que cabia: porque eu tive medo. E porque o medo de um homem covarde ajudou a destruir a vida de uma mulher inocente. O silêncio na sala foi pesado. Mauro ainda tentou uma última mentira. Disse que tudo foi feito para proteger a criança, que eu estava em risco, que minha saúde mental era frágil, que havia intenção de regularizar a adoção depois. O juiz perguntou por que então foi emitido um registro de natimorto. Mauro não respondeu. Teresa respondeu por ele. Porque às vezes uma mãe de sangue não é a mãe escolhida por Deus. Eu nunca vou esquecer o que senti ao ouvir aquilo. Não foi choque, porque a essa altura eu já conhecia a crueldade dela. Foi uma espécie de nojo frio. O tipo de nojo que só nasce quando a maldade tem convicção moral. Ela ainda acrescentou: Helena não tinha estrutura. A menina precisava ficar na família certa. Na família certa. Como se eu fosse ventre ruim e eles, destino santo. Naquele momento até Patrícia chorou de vergonha. O que realmente tinha acontecido, afinal, apareceu inteiro nos meses seguintes, peça por peça, até que ninguém mais conseguisse fugir da forma monstruosa do desenho. Mauro estava afundado numa dívida antiga com Rogério desde antes da minha gravidez. Rogério tinha colocado dinheiro para salvar um negócio dele e, por tabela, ajudado Teresa a não perder a casa. Patrícia, mulher de Rogério, não conseguia engravidar e já vinha adoecendo por causa disso. Teresa, obcecada em manter tudo dentro da família, começou a tratar a minha gravidez como solução antes mesmo do parto. Quando as complicações vieram e a chance de me manter sedada e confusa apareceu, eles aproveitaram. Sônia, funcionária da maternidade e aliada de igreja de Teresa, alterou registros. Mauro assinou o que precisava. Rogério levou a criança. Patrícia aceitou. Teresa comandou moralmente o crime, convencida de que estava corrigindo a ordem das coisas. Eu fui mantida num luto fabricado. Minha filha foi criada em outra casa com uma mentira no lugar do nascimento. E todos eles sustentaram isso por 8 anos, porque a versão servia a interesses diferentes. Pagava dívida, escondia a infertilidade, preservava a reputação e ainda me empurrava para o lugar confortável da mulher fraca, triste demais para reagir. A recuperação de Esther não foi um conto de fadas. Isso eu preciso te dizer, porque a verdade merece mais respeito do que finais mágicos. A justiça determinou primeiro visitas assistidas. Depois, ampliação gradual de convivência. Esther vinha para minha casa aos sábados, depois dormia um fim de semana sim, outro não, depois passou a ter rotina comigo durante a semana com acompanhamento psicológico. Ela não chegou me chamando de mãe o tempo todo. Às vezes chamava, às vezes travava. Às vezes me olhava com a mesma dor com que eu olhava para ela, como se nós duas soubéssemos que tínhamos sido assaltadas pela mesma mão e que nenhuma sentença devolvia 8 aniversários. Houve dias lindos e dias horríveis. No primeiro almoço em casa, ela perguntou onde estavam as fotos dela bebê. Eu tive que explicar que me roubaram até isso. Ela chorou no banheiro com a porta fechada e eu fiquei do lado de fora sem saber se insistia ou respeitava. Em outra tarde, ela pegou minhas linhas de bordado e perguntou se eu ainda sabia fazer passarinho amarelo. Eu soube na hora que a memória dela da caixa era maior do que ela dizia. Fizemos juntas. Ela ficou em silêncio o tempo todo, mas antes de ir embora, levou o pano dobrado no peito como quem protege um pedaço de si mesma.
Mauro foi afastado de mim por ordem judicial. Respondeu criminalmente junto com Teresa e Sônia, que inicialmente negou tudo, depois entrou em contradição e terminou demitida da clínica onde trabalhava. Rogério também foi responsabilizado. Patrícia colaborou com a investigação e isso contou a favor dela, embora não apagasse o que aceitou. Algumas pessoas me perguntaram se eu odiei a Patrícia mais do que os outros. Não, eu odiei mais Mauro, porque o crime começou dentro do meu casamento. Começou no homem que me olhou no hospital, segurou minha mão e mentiu sobre a nossa filha enquanto eu ainda estava aberta pela maternidade. Começou na pessoa que dormia ao meu lado enquanto eu secava o leite no banho e me achava culpada pela morte de um bebê vivo. Começou no marido que viu minha dor todos os dias e preferiu proteger a própria mentira. Isso não tem nome bonito. Isso não é fraqueza. Isso é crueldade com método. Demorei para entender outra coisa também. Eu não queria só provar que Esther era minha. Eu queria arrancar de dentro de mim a culpa que eles enterraram lá. Isso foi mais difícil, porque durante 8 anos eu vivi como quem tinha falhado no começo da própria história. Escolhi menos do que merecia. Aceitei grosseria como rotina. Encolhi meus sonhos para caber numa vida que eu achava ser castigo. A mentira deles não me roubou só uma filha. Roubou a mulher que eu poderia ter sido se não tivesse passado quase uma década acreditando que Deus, a medicina e meu próprio corpo tinham conspirado contra mim ao mesmo tempo. Jonas continuou presente depois. Não como herói, como um homem tentando reparar o que dava. Levou documentos, prestou novos depoimentos, enfrentou o passado e uma tarde me pediu perdão olhando nos meus olhos. Eu sei que chega tarde, ele disse. Chega, eu respondi, mas chegou. Foi o máximo de generosidade que eu conseguia oferecer, e para mim já foi muito. Teresa nunca pediu perdão, nem uma vez. Até o fim, manteve aquela certeza terrível de quem se acha instrumento divino. Disse que amava Esther. Eu acredito que, do jeito torto dela, amava mesmo. Só que existe amor que protege e existe amor que sequestra. O dela era desse segundo tipo. Amor que escolhe por cima do outro, que justifica violência com dever, que chama controle de cuidado e roubo de salvação. Quando a guarda definitiva saiu, Esther veio morar comigo. Não sozinha no mundo, porque eu não quis repetir sobre ela a lógica do arrancar, com acompanhamento, com escuta, com reconstrução, com uma equipe que me ensinou o que eu não tinha como saber sozinha. Que recuperar uma filha roubada não é possessão, é paciência. É deixar a criança sentir saudade de quem a criou sem tomar isso como traição. É entender que ela pode me amar e ainda chorar pela outra casa. É suportar que o vínculo verdadeiro não nasce de DNA lido em fórum, mas de café da manhã repetido, febre cuidada, tênis amarrado, pesadelo consolado, caderno assinado e confiança que chega aos poucos. Na primeira noite em que ela dormiu, em definitivo, no quarto que eu preparei, eu fiquei parada na porta por muito tempo, olhando. Não porque fosse cena bonita, porque eu tinha medo real de piscar e tudo sumir. O abajur aceso, o cabelo dela espalhado no travesseiro, a respiração leve, a mochila jogada na cadeira, coisas normais, ordinárias e justamente por isso preciosas. Foi nessa mesma noite que encontrei, no fundo da mochila dela, o desenho velho dobrado de novo. Eu sentei na cama, desdobrei com cuidado e vi que do outro lado havia algo que eu nunca tinha notado no dia da escola. Uma frase escrita com letra infantil, provavelmente dela. Se eu achar a mulher da foto, vou perguntar por que ela está triste. Eu chorei de um jeito novo. Não era mais o choro do luto fabricado, nem o da raiva. Era um choro de encontro atrasado, desses que fazem a gente perceber que a vida, mesmo ferida, ainda insiste em se mover.
Meses depois, quando ela já estava mais segura comigo, perguntei por que naquele dia na escola ela teve coragem de me tocar. Esther ficou mexendo no cadarço do tênis antes de responder, porque você estava com a mesma cara da mulher da foto. Que cara? A cara de quem perdeu alguma coisa e não sabe onde deixou. Criança, às vezes, encontra a frase que adulto leva anos para merecer. Eu guardei silêncio porque qualquer coisa que eu dissesse ia sair menor do que aquilo. Hoje eu sei exatamente o que aconteceu. Minha filha não morreu ao nascer. Ela nasceu viva, respirou, chorou e foi desviada dentro da maternidade com a ajuda de gente que tratou meu ventre como mercadoria emocional. Mauro entregou nossa bebê aos próprios parentes para pagar uma dívida antiga e preservar um acordo nojento dentro da família. Teresa comandou tudo com fanatismo e controle. Sônia alterou registros e fabricou a morte. Rogério e Patrícia receberam Esther para esconder a infertilidade dela e sustentar a mentira como se milagre fosse. Jonas viu, teve medo, se calou e, anos depois, finalmente trouxe a prova que faltava. E eu passei 8 anos enterrando uma filha que, na verdade, estava crescendo a poucos bairros de distância, aprendendo a cantar a música que eu tinha cantado para ela sem saber. Foi isso que aconteceu. Sem mistério sobrenatural, sem engano médico inocente, sem destino cruel e abstrato. Foi gente decidindo por cima de uma mãe, gente organizada para mentir, gente usando Deus, hospital, casamento e família como ferramentas do mesmo crime. E no meio disso tudo, uma menina de 8 anos guardando numa mochila um desenho amassado, porque no fundo, a verdade às vezes acha um jeito de continuar respirando, mesmo quando todo mundo acha que enterrou. Se hoje me perguntam se eu perdoei, eu respondo com honestidade, não da forma bonita que esperam ouvir. Eu aprendi a viver sem deixar o ódio mandar em tudo. Aprendi a olhar para Esther e não deixar que a origem do crime engula o presente dela. Aprendi a sentir paz sem chamar isso de absolvição, mas perdão completo daquele limpo eu não tenho. Talvez nunca tenha, e talvez isso não faça de mim menor. Faça só de mim alguém que foi ferida no lugar mais irreparável. O que eu tenho, em vez disso, é verdade. E para quem viveu 8 anos presa numa mentira monstruosa, verdade já é quase uma forma de ar. Hoje, às vezes, Esther ainda me pede a música. Eu canto. A mesma música boba, inventada, que achei que tinha morrido na minha garganta naquela maternidade. Dorme, estrelinha, que a noite já vem. Dorme, meu pedaço, que eu guardo você também. Só que agora, ela não está mais na barriga. Está no quarto ao lado, às vezes deitada no sofá com um livro torto na mão, às vezes reclamando de matemática, às vezes me perguntando como se faz barra invisível numa saia de uniforme. E eu ensino, ponto por ponto, dia por dia. Como se cada pequeno gesto fosse também uma forma de costurar o tempo rasgado. Se essa história mexeu com você, me conta o que você faria no meu lugar. E se você acredita que verdade tardia ainda pode mudar destino, curte o vídeo e segue o canal para mais histórias assim.